Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo num tema. Olha, parece simples, mas tem muito pano para manga. Afinal, o que é a igreja? Isso aí, um tema central, né? Exato. A gente está com uns trechos aqui de um material de teologia sistemática e vamos usar isso para investigar umas perguntas-chave. Sabe, tipo, como a gente reconhece uma igreja verdadeira? Quais os objetivos dela? O que faz ela ser algo que, de fato, agrada a Deus? Perguntas essenciais mesmo. Nossa conversa hoje vai cobrir a definição teológica, essa ideia de igreja visível e invisível, a ligação com o povo de Israel, lá do Antigo Testamento. Sim, essa conexão é bem debatida. Pois é. E também as características que marcam uma igreja e os propósitos dela segundo essa fonte. É para a gente entender a igreja além do prédio, sabe? Ou só do culto de domingo. Uma visão mais completa, né? Isso. Então, bora lá desempacotar isso. Vamos sim. Para começar, o material já traz uma definição bem ampla, olha só. A igreja é a comunidade de todos os cristãos verdadeiros de todos os tempos. Uma definição poderosa, hein? Muito. E o interessante é que isso inclui não só a gente do Novo Testamento para cá. Segundo essa visão, entram aí também os crentes do Antigo Testamento. Todos que foram salvos pela obra de Cristo. Exato. Aquela passagem de Efésios 5, né? Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Sim. O texto argumenta que Paulo ali está falando desse grupo completo de todos os tempos. Faz sentido essa amplitude. E um ponto que o texto insiste muito é essa continuidade com o Antigo Testamento. A ideia de povo reunido não nasceu do zero com Cristo, né? Não, claro. O próprio Deus já juntava seu povo para a adoração. O material até cita Deuteronômio 4:10, Deus falando para Moisés, reúna o povo. Ah, essa passagem é chave. Sim. E a palavra hebraica para reunir, kahal, olha que interessante. Muitas vezes foi traduzida lá na Septuaginta. A versão grega do Antigo Testamento. Isso, foi traduzida por ecclesiasso, que é um verbo super ligado à eclésia, que é a palavra que o Novo Testamento usa para a igreja. Caramba! Então a conexão está na própria palavra usada para descrever o povo de Deus se juntando antes e depois de Cristo? Exatamente. É como se a linguagem já apontasse para essa unidade. E aí fica mais fácil entender porque o Novo Testamento, lá em Atos 7, chama o povo de Israel no deserto de igreja, eclésia, num deserto. Nossa, essa passagem de Atos sempre me chamou a atenção. Agora conecta melhor. Pois é. Ou quando Hebreus 2 cita Cristo dizendo que louvaria a Deus na igreja, eclésia celestial. Ali está se referindo à grande assembleia dos salvos, né? E essa citação vem do Salmo 22? Do Antigo Testamento de novo. Sim, e tem mais. Hebreus 12 fala daquela nuvem de testemunhas que nos cerca. Abel, Noé, Abraão. Isso, as figuras de Hebreus 11. Segundo o texto que a gente está vendo, todos eles fazem parte dessa mesma grande assembleia, dessa eclesia de Deus. Entendi. Então, a conclusão do material é essa. A igreja, nesse sentido maior, mais amplo, pega todo mundo. Todos os crentes de todas as épocas. E essa visão ampla é realmente fundamental. Mas aí, claro, vem outra questão que o texto puxa e que sempre dá o que falar. A igreja que a gente vê e a que a gente não vê. Como o material trabalha isso? Ah, sim. A distinção clássica, né? Igreja invisível e igreja visível. A igreja invisível, como o texto define, é a igreja como Deus a enxerga. A perspectiva divina. Exato. É a realidade espiritual, a comunhão verdadeira de todos os crentes genuínos, de todo lugar, de todo tempo. A gente não vê o coração, né? Só Deus. Como diz lá em 2 Timóteo, o Senhor conhece os seus. É uma realidade espiritual, então. Isso. É essa igreja que Hebreus 12 se refere, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O material até lembra que Lutero, Calvino, os reformadores... Sim, eles deram muita ênfase a essa dimensão invisível. Era um contraponto à visão da época muito focada na estrutura física, visível da Igreja Católica. Faz todo sentido. Quer dizer, a verdadeira igreja é maior do que o que a gente consegue ver nas nossas congregações, né? Exatamente. Transcende o visível.
Por outro lado, tem a igreja visível. Que é a que a gente experimenta no dia a dia. Isso é a igreja como nós, aqui na Terra, a percebemos. É o conjunto de todo mundo que professa a fé em Cristo e, bom, demonstra isso de alguma forma na vida. Mas aí o texto é realista, né? Muito. Ele reconhece que, na prática, a igreja visível sempre vai ter gente ali que talvez não seja convertida de verdade. Cita até Agostinho. Aquela frase forte. Muitas são as ovelhas do lado de fora e muitos são os lobos do lado de dentro. E a própria Bíblia está cheia de alertas sobre falsos mestres, né? Mateus 7, Atos 20, 2 Timóteo. Essa tensão é muito real, a gente vê isso. Mas como lidar com essa mistura, então, se a igreja visível tem lobos? Como o texto sugere que a gente deveria agir? É uma pergunta difícil. É uma ótima pergunta. O material menciona Calvino de novo. Ele alertava contra a gente ficar, desconfiando de todo mundo, sabe? Uma paranoia generalizada não ajuda. Não mesmo. A recomendação dele, citada no texto, era ter uma avaliação generosa. Ou seja, em princípio, a gente reconhece como membro quem confessa a fé, quem vive de um modo minimamente coerente e participa dos sacramentos. E a disciplina? A disciplina mais séria seria para casos de pecado público, escandaloso, que nega a fé. A igreja não deve ser conivente com descrentes públicos, gente que está ali, mas claramente vive negando o evangelho. Mas também não é para sair caçando pelo em ovo ou tentando ser juiz do coração de ninguém. É um equilíbrio bem delicado. Delicado mesmo. E falando em diferentes níveis, né? O texto também explora como a palavra igreja, eclesia, é usada de formas bem variadas no Novo Testamento, certo? Não é só essa igreja universal invisível. Exatamente. O termo é super flexível. O material destaca que eclesia pode significar Vamos ver. um grupo pequeno reunido numa casa, a famosa igreja domiciliar, que a gente vê em Romanos 16, Coríntios 16. Sim, as casas eram centros importantes. Totalmente. Também pode ser a igreja de uma cidade inteira. Paulo escreve a igreja de Deus que está em Corinto, por exemplo. Certo, a comunidade da cidade. Ou até a igreja de uma região maior. Atos 9 diz que a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinha paz. Reparou no singular? A igreja, englobando várias comunidades ali. Interessante esse uso no singular para uma região. E claro, eclésia também se refere à igreja no mundo inteiro, a igreja universal. Como em Efésios 5, quando fala do amor de Cristo pela igreja, ou em Coríntios 12, que menciona apóstolos e profetas. Que eram dons para toda a igreja, não só para um lugar. Exatamente. E isso indica o sentido universal. Então, na prática, o que isso tudo significa para a gente hoje? Quer dizer que tá tudo bem chamar o grupinho pequeno que se reúne na minha casa de igreja, ou a comunidade da cidade inteira, ou a denominação toda? Basicamente, sim. O ponto do texto é que todos esses níveis, do micro ao macro, são usos legítimos da palavra igreja que a gente encontra na Bíblia. A gente não deveria ficar bitolado achando que igreja de verdade é só um desses níveis, sabe? O conceito bíblico é mais fluido e abrange todas essas realidades. Entendi. Essa flexibilidade é importante. E para ajudar a gente a captar a riqueza disso tudo, o material também dá uma olhada nas várias imagens, nas metáforas que a Bíblia usa para a igreja, né? Ah, sim, e essa parte é linda. O texto ressalta que nenhuma imagem sozinha consegue explicar tudo. É como olhar para um diamante, com várias faces. Boa analogia. A Bíblia chama a igreja de família. Somos filhos de Deus, irmãos e irmãs. Isso fala de quê? Intimidade, cuidado, pertencimento. A imagem da família é muito forte. Muito. Também somos a noiva de Cristo. Isso aponta para quê? Para um relacionamento de amor exclusivo, de dedicação, de pureza e aquela esperança do encontro final com Ele. Lindo isso. E a do corpo de Cristo. Essa é clássica. Clássica. O texto até diferencia duas abordagens aí. A de 1 Coríntios 12, que foca na interdependência das partes, olho, ouvido, mão, e Cristo como Senhor a quem o corpo serve. E a de Efésios e Colossenses, que vê Cristo como a cabeça, inseparável do corpo, que é a igreja. Ambas falam de unidade, né? E diversidade de dons. Exatamente. E dependência total de Cristo, seja como Senhor
ou como cabeça. E tem mais imagens ainda, certo? O texto lista várias. Muitas. Somos ramos da videira, lá em João 15. Isso grita dependência de Cristo para dar fruto, né? Totalmente. Somos uma oliveira onde nós, gentios, fomos enxertados, como Paulo explica em Romanos 11. Fala da inclusão no povo de Deus. Isso é poderoso para quem não era judeu. Com certeza. Somos a lavoura de Deus, o edifício de Deus, em 1 Coríntios 3, apontando para o crescimento, para a construção, pela palavra. Somos um templo novo, feito de pedras vivas, nós mesmos. Isso está em 1 Pedro 2. Pedras vivas, gosto disso. E ali mesmo um sacerdócio real. Somos a casa de Deus, em Hebreus 3, e a coluna e o fundamento da verdade, em 1 Timóteo 3. Uau, é muita riqueza de significado. Então, o ponto principal é não se fixar numa imagem só, mas deixar que toda essa variedade enriqueça a nossa percepção do que é ser igreja. Exatamente. Cada metáfora joga a luz num aspecto diferente desse privilégio e dessa responsabilidade. Família fala de amor, noiva de fidelidade, videira de vida que vem dele, corpo de unidade na diferença, templo de santidade e presença divina. Se a gente só pensa na igreja como, sei lá, prédio ou só como organização, a gente perde demais essa profundidade toda. Faz muito sentido. Agora, mudando um pouco, mas ainda conectado. Vamos entrar numa área que, nossa, sempre gera debate teológico. A relação entre Israel e a igreja. Como que o material que a gente está analisando encara essa questão? Essa é uma área complexa, né? E o texto é honesto sobre isso, principalmente porque mexe com profecia, com futuro, que sempre tem margem para interpretação. Ele apresenta algumas visões diferentes para a gente entender o cenário. Certo, quais, por exemplo? E ele menciona o dispensacionalismo tradicional, aquela visão que separa bem as coisas, sabe? Israel é um povo, a igreja é outro. Israel tem promessas mais terrenas, a igreja mais celestiais, e, nessa visão, a igreja teria começado só lá em Pentecostes, quase como um parênteses no plano de Deus para Israel. Sei, essa visão é bem conhecida, mas tem outras, né? Sim. O texto menciona também o dispensacionalismo progressivo. É uma visão mais recente que tenta ver mais continuidade entre os planos de Deus para Israel e para a igreja. Vê a igreja como um primeiro passo para o reino, que vai incluir os dois, mas ainda assim prevê um futuro específico para o Israel étnico. Ok, são visões que buscam entender essa dinâmica. Mas qual a posição que o próprio texto que estamos lendo adota? Então, a posição que o texto defende, e que é bem comum em muitas tradições teológicas não dispensacionalistas, tanto protestantes quanto católicas, é a de que existe um só povo de Deus. Esse povo é formado por todos os crentes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não são dois povos separados. Ah, então nessa visão que o texto apresenta, a igreja não seria um plano B ou um parênteses, mas sim a continuação, o cumprimento do plano original de Deus. Exatamente essa é a ideia. A igreja seria o novo Israel, ou o Israel espiritual, como alguns chamam. O texto constrói esse argumento usando várias passagens bíblicas. Quais, por exemplo? Para a gente ter uma ideia. Olha, ele cita Romanos 2, que diz que judeu é aquele que o é interiormente, pela fé, não só por descendência. Cita Romanos 4, que chama Abraão de pai de todos os que creem, judeus ou não. Cita Romanos 9, que fala que os filhos da promessa, ou seja, os crentes, é que são a verdadeira descendência de Abraão. Passagens fortes de Romanos. Muito. E tem Efésios 2, descrevendo como Cristo derrubou um muro e uniu judeus e gentios em um novo homem, um só corpo. Tornou os gentios concidadãos dos santos, e Efésios 3 chama os gentios de co-herdeiros com Israel. Entendi a linha de raciocínio. A conclusão do texto, então, é que a igreja, formada por judeus e gentios que creem em Cristo, é quem herda as promessas feitas ao povo de Deus lá no Antigo Testamento. É uma visão bem integradora. Sim, essa é a perspectiva que o material defende. Ele reconhece que as questões sobre profecias futuras são difíceis,
mas o foco principal é nessa unidade fundamental do povo de Deus em Cristo através da história. Ok, clareou essa perspectiva. Mudando um pouquinho o foco agora, mas ainda ligado à identidade da igreja, lá na Reforma Protestante, surgiu com muita força aquela pergunta. Certo, mas como é que a gente identifica uma igreja verdadeira no meio de tantas opções ou possíveis desvios? O texto fala disso, das famosas marcas da igreja. Fala sim. E a questão era vital na época, para diferenciar o movimento da Reforma da Igreja Católica Romana, que se via como a única verdadeira. Mas veja bem, a própria Bíblia já alertava para a possibilidade de falsas assembleias. É verdade. O material lembra Paulo lá em Corinto falando que os cultos pagãos eram, na verdade, ofertas a demônios. E Apocalipse menciona a tal sinagoga de Satanás. Quer dizer, a necessidade de discernir o que é genuíno sempre esteve lá. Não é uma invenção da Reforma, então. Mas quais foram as marcas que os reformadores tipo Lutero e Calvino destacaram segundo o texto? O texto foca em duas principais, que viraram meio que um padrão no pensamento protestante. A primeira? 1. A pregação correta da palavra, ou seja, o Evangelho, a mensagem central da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, precisa ser ensinado de forma clara, pura, fiel, onde você tem doutrinas que distorcem ou negam isso de forma fundamental. Como os exemplos que o texto cita. Sim, ele menciona Mormons e Testemunhas de Jeová como exemplos claros de grupos que ensinam outro evangelho, ou mesmo onde a mensagem central é tão obscurecida, tão misturada com outras coisas, que se perde. Ali não estaria uma igreja verdadeira no sentido bíblico forte da palavra. Entendi. A palavra fielmente pregada. E a segunda marca? 2. A ministração correta dos sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor. E aqui o ponto não era só a forma, o ritual em si. Era principalmente para contrapor a ideia de que os sacramentos por si só davam salvação ou graça, sabe? Aquilo obscurecia a justificação pela fé. Era uma questão teológica profunda por trás. Exato. E, além disso, administrar os sacramentos corretamente mostra a intenção de um grupo de ser e funcionar como igreja, Acaba sendo um sinal visível de quem faz parte da comunidade da fé. E como o texto aplica essas marcas históricas para os nossos dias? Ele chega a analisar grupos específicos hoje? Sim, ele tenta fazer algumas aplicações, mas sempre com cuidado, reconhecendo que a realidade hoje é bem complexa e diversa. Sobre a Igreja Católica Romana, por exemplo, ele diz que é difícil dar um veredito único porque ela é muito grande e variada. Tem de tudo um pouco, Exato, pode ter paróquias onde talvez a palavra seja pouco pregada, o evangelho não fique tão claro, aí ficaria difícil considerar a igreja verdadeira por essa ótica das marcas. Mas, por outro lado, o texto pondera que onde existe um padre com fé genuína, que prega a palavra, que enfatiza a necessidade de fé pessoal e que administra os sacramentos de um jeito mais simbólico, sem aquela ideia de que eles salvam por si, bom, aí essa paróquia poderia se aproximar de ser considerada uma igreja verdadeira, mesmo com as outras diferenças doutrinárias que existem. É uma avaliação cuidadosa. E sobre o protestantismo liberal, o que o texto diz? Aí a análise é um pouco mais direta, talvez mais crítica. O texto sugere que muitas igrejas que se identificam com o liberalismo teológico, aquelas que acabam legando a autoridade da Bíblia, a divindade de Cristo, a justificação pela fé, doutrinas centrais, assim. Que questionam os fundamentos? Isso. Essas igrejas poderiam, na prática, ser consideradas igrejas falsas. Por quê? Porque a mensagem que elas pregam, segundo o texto, não levaria as pessoas à salvação, como o Evangelho apresenta. Seria uma situação parecida com a que os reformadores viram lá atrás. O critério-chave é sempre esse. A mensagem central do Evangelho está sendo proclamada com fidelidade? Entendi. A fidelidade à palavra e ao Evangelho como o grande divisor de águas. Mas além dessa questão de ser verdadeira ou falsa, o texto também fala sobre a pureza da igreja, O que seria isso exatamente? Isso mesmo. Uma igreja pode ter as marcas essenciais, ser considerada verdadeira, mas ainda assim ser mais ou menos pura.
A pureza, nesse contexto, é definida como o grau em que a igreja está livre de erros doutrinários e de práticas erradas, e o quanto ela, como comunidade, vive em obediência à palavra de Deus. É um nível a mais de avaliação, então. Exato. O texto até compara igrejas lá do Novo Testamento. Filipenses, Tessalonicenses, pareciam igrejas com menos problemas graves, mais puras. Já Gálatas, Corinto, nossa, Paulo teve que lidar com muitos desvios ali, eram igrejas menos puras naquele momento. E quais seriam os sinais dessa pureza na prática hoje? O material lista vários indicadores, sabe? Doutrina bíblica sólida, não só o básico, mas o ensino completo da fé. O uso correto dos sacramentos. A prática da disciplina bíblica, quando é necessária. Uma adoração que seja genuína, de coração, centrada em Deus. Oração que move, que é eficaz, um esforço visível por santidade na vida dos membros, um cuidado real com os pobres e necessitados e, claro, um amor profundo e crescente por Cristo. É uma lista exigente. É o alvo, né? Efésios 5 diz que Cristo quer apresentar a si mesmo uma igreja santa e inculpável. É isso que nos motiva a buscar essa pureza, mesmo sabendo das nossas falhas. E aí, coladinho com a pureza, vem a questão da unidade, outro tema crucial. O texto define unidade como o grau em que não existem divisões, rupturas entre os cristãos verdadeiros. Algo que Jesus pediu muito, né? Em João 17. Muito. E Paulo também bateu muito nessa tecla. 1 Coríntios 1, Efésios 4, Filipenses 2, tá cheio de exortação à unidade. O interessante é que o texto observa que a maioria das ordens de separação que a gente vê na Bíblia são para a gente se separar de incrédulos declarados ou como uma medida disciplinar interna grave. E não por qualquer divergência. Exato. Não por causa de toda e qualquer diferença de opinião ou ênfase doutrinária entre crentes genuínos, a não ser, claro, que a divergência seja sobre algo que nega o próprio coração da fé, o Evangelho. Mas e as denominações? Ter tantas igrejas diferentes, batista, presbiteriana, assembleia e tantas outras, isso não é um sinal claro de falta de unidade? É uma boa pergunta. O texto argumenta que não necessariamente. A unidade que a Bíblia pede não exige uma única mega-organização mundial. Aliás, historicamente, tentativas assim muitas vezes levaram à corrupção e perda de foco. Entendo. Denominações diferentes podem, sim, coexistir com respeito mútuo, com cooperação voluntária em torno do essencial da fé. O próprio texto cita o exemplo de Paulo focando nos gentios e Pedro nos judeus, lá em Gálatas 2. Eram focos ministeriais diferentes, mas dentro da unidade do corpo de Cristo. A unidade fundamental está na fé comum em Cristo e no Evangelho, não na uniformidade organizacional. Clareou bastante esse ponto. Para a gente ir caminhando para o final, o material também organiza os propósitos da igreja. Quais são eles, segundo essa fonte? Sim, ele agrupa em 3 grandes áreas, ou 3 ministérios principais, digamos assim. Primeiro, 1. Ministério a Deus, adoração. Esse é um fim em si mesmo, não é só um aquecimento para o sermão ou para outra coisa. Louvar, glorificar, exaltar a Deus é um propósito central da existência da igreja. Colossenses 3, Efésios 1 deixam isso claro. adoração como foco principal. Segundo, 2. Ministérios crentes, edificação. É o cuidado mútuo. O ensino da palavra, o discipulado, o encorajamento, tudo que visa levar cada membro à maturidade espiritual, a crescer em Cristo. O alvo, como diz Colossenses 1, é apresentar todo o homem perfeito em Cristo. cuidar uns dos outros para crescer. E o terceiro? 3. Ministério ao mundo, evangelismo e misericórdia. Aqui entram 2 pernas importantes. A principal é fazer discípulos, levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas, como Jesus mandou em Mateus 28. A grande comissão. Exato. Mas isso vem junto com atos de misericórdia. Cuidar dos pobres, dos doentes, dos que sofrem, tanto dentro quanto fora da igreja. Refletir o amor de Cristo na prática, como ele mesmo fez. Isso pode incluir até ações sociais, se posicionar contra injustiças. Tudo isso como um testemunho que,
adorna o evangelho, sabe? Mas sem nunca substituir a pregação da mensagem de salvação. Adoração, edificação e missão, evangelismo e misericórdia. E o texto dá mais peso para algum deles. O ponto-chave que o texto ressalta é o equilíbrio. Todos os três são mandatos de Deus, são vitais para a saúde da igreja. Uma igreja que só adora, mas não edifica nem evangeliza, vira um clube fechado e morre. Uma que só foca na edificação interna, esquece do mundo e da adoração. Uma que só faz ação social sem evangelho, perdeu o cerne. O equilíbrio é fundamental. Totalmente. Uma igreja saudável, segundo o texto, busca ser fiel e eficaz nas três áreas. É claro que, individualmente, por causa dos dons que Deus dá, algumas pessoas vão ter um foco maior aqui ou ali. Um músico na adoração, um professor na edificação. Exato, um evangelista na missão. E essa diversidade de dons é parte da beleza do corpo de Cristo funcionando junto, cada um contribuindo para o todo. Excelente resumo. Nossa, passamos por muitos pontos importantes hoje, hein? Exploramos essa visão teológica da igreja, desde a definição ampla que atravessa os testamentos, a natureza dupla, visível e invisível, a conexão com Israel, as marcas para a gente poder discernir, até chegar nesses três grandes propósitos: adoração, edificação e missão. Sim, foi uma conversa densa, mas acho que muito rica, né? E talvez uma reflexão final que esse material todo nos provoca seja justamente essa. Qual seria? Pensando em toda essa riqueza de imagens que a Bíblia usa: família, noiva, corpo, templo, lavoura. E na profundidade desses três propósitos, como será que a nossa comunidade local, a igreja onde cada um de nós participa, está refletindo essa visão tão multifacetada? Boa pergunta. Será que tem algum aspecto, talvez a intensidade da nossa adoração, ou a profundidade do nosso cuidado e ensino mútuo, ou quem sabe o nosso fervor em alcançar o mundo com a mensagem com atos de amor? Será que tem algo aí que a gente poderia cultivar de forma mais intencional para espelhar melhor esse ideal bíblico tão bonito da Igreja de Cristo? Fica aí a pergunta para a gente pensar, para cada um levar para a sua realidade. Muito obrigado por essa conversa tão esclarecedora. E obrigado a você que nos acompanhou. Nos encontramos na próxima. Com certeza. Foi um prazer. Que Deus abençoe a todos.